Olá, gente! Boa tarde! Uma alegria estar aqui com vocês nesse 1º de maio. Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras que hoje celebram seu dia. É um dia histórico. Esse dia lembra quando trabalhadores norte-americanos foram às ruas reivindicando menores jornadas de trabalho, né? Um número menor de jornadas diárias de trabalho. E essa data ficou conhecida, portanto, no mundo inteiro como um dia de luta, como um dia de reivindicação, como um dia para celebrarmos também, claro, muitas vitórias, sobretudo para nós mulheres. Vamos conversar aqui um pouco sobre isso. Tivemos muitas vitórias ao longo desse período, mas também ainda temos muitas coisas para reivindicarmos, muita coisa para alcançarmos. Porque nós, mulheres, apesar de termos mais qualificação, muitas vezes estamos mais qualificadas, mas ainda ganhamos menos que os homens. Muitas mulheres ainda sofrem assédio, de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Mais de 50%, mais precisamente 52% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio dentro do trabalho. O assédio sexual ou o assédio moral. Nós ainda não ocupamos os maiores cargos, né? Os cargos de chefia dentro das empresas. Então, todas essas são condições. Nós tivemos garantias conquistadas na Constituição Federal de 88, a CLT também assegurou direito às mulheres, mas na última reforma trabalhista nós perdemos também alguns direitos conquistados. Então, para a mulher, as mulheres começaram muito tarde, muito depois que os homens, a entrarem na universidade para poder se formar, ter a sua graduação. E, como eu disse, mesmo trabalhando em alguns mesmos cargos que os homens, elas ainda ganham menos. Até algum tempo, né, logo lá no início da história, as mulheres precisavam da autorização dos maridos para poder trabalhar. Então, hoje é um dia de vitória para nós mulheres que estamos em todos os lugares. Nós somos cientistas, pesquisadoras, estamos no mundo da política, somos administradoras. Enfim, nós mulheres podemos fazer tudo. Então, aproveita aí esse início da live. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Para quem não me conhece, sempre vale a pena apresentar. Eu sei que tem muita gente aqui que já me acompanha em algumas lives. Não estou vendo todos vocês aqui, mas desde já acolho a cada um e agradeço a disponibilidade, o fato de reservarem essa hora aqui do dia de vocês, desse sábado de feriado, para estar aqui com a gente batendo papo e conhecer a história de uma mulher incrível. Então, eu sou Patrícia Tosta, eu sou comunicadora, eu sou radialista, eu tenho um programa na Rádio Excelsior da Bahia, faço, né, esse programa já há algum tempo, às 9 horas da manhã, e é um programa que fala sobre saúde, mas saúde não só entendida como ausência de doença. A saúde no programa é vista como um pleno estado de bem-estar físico, mental, intelectual, social, financeiro, e por isso a gente aborda vários assuntos. Então, se você ainda não me ouviu lá na Rádio Excelsior da Bahia, te convido também todos os dias, das 9 às 10 ao vivo, Rádio Excelsior AM. Você pode acessar também pelo site, pela página na internet da Rádio Excelsior. Eu tenho também um canal no YouTube, recentemente lançado. Agradecer aí a parceria da Maria Isabel, que já está aqui com a gente. Está aí também nessa live, né, Bel? Obrigada pela parceria de sempre acompanhando o nosso trabalho. E lá no canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, procura lá no YouTube, Patrícia Tosta, é o nome do meu canal. E nesse canal a gente fala de mulheres, são assuntos voltados para o universo feminino. Por quê? Porque eu estou nesse movimento convocando mulheres a se tornarem vencedoras, de lutadoras a vencedoras. Então todas nós fazemos essa jornada. Então, como eu disse, eu sou comunicadora, sou radialista, mas sou mãe de uma adolescente de 17 anos, de uma criança de 10 anos de idade, e estou nessa lida, assim como vocês, fazendo também meus trabalhos domésticos e colocando também os meus projetos em dia. Por quê? Porque nós podemos fazer tudo. Qual é o lugar da mulher? O lugar da mulher é onde ela quiser estar. E é por isso que eu estou criando esse projeto chamado Vencer, que é um chamado. Vencer. Toda mulher pode ser o que ela quiser ser, toda mulher pode vencer. Daí é o nome desse projeto, Vencer, Vencer, Vencedora. E somos vencedoras simplesmente pelo fato de estarmos aqui lutando, reivindicando todos os nossos direitos. Primeiro eu queria que vocês dissessem se o som está bem, não estou conseguindo ouvir aqui, vocês estão me ouvindo bem?
Coloca aí um joinha, um legal, dizendo que está ouvindo bem. Eu quero que vocês perguntem. Esses são bate-papo, nós vamos interagir aqui com vocês, tá? Não é um monólogo, é um bate-papo e eu quero vocês também participando com a gente, tá certo? Então essas lives que acontecem geralmente às quartas-feiras e também a transmissão no meu canal acontece às quartas-feiras para trazer o universo feminino e a gente poder conversar, dialogar sobre assuntos que interessam o universo feminino. E eu tô lançando, por isso eu coloquei no card quem recebeu, Cadê a Amélia? Essa é uma brincadeira. Vamos brincar um pouco com esse mote do Cadê a Amélia? Lembra daquela música do Mário Lago? Amélia, que era a mulher de verdade. E abrindo essa live hoje com minha convidada, já já eu quero que vocês acolham ela com coraçãozinho, com flores aí, acolher essa mulher com muito amor, com muita garra, porque a história de vida dela é incrível e hoje, no Dia do Trabalhador, eu escolhi essa categoria, as trabalhadoras e trabalhadores domésticos, para fazer uma homenagem, porque no último dia 27 de abril foi o Dia dos Trabalhadores Domésticos. Então é isso. Por quê? Cadê a Amélia? A gente quer saber onde é que está essa mulher que é de verdade. Por que ela é de verdade? Porque ela só trabalha, porque ela não reclama, porque ela aguenta tudo? E então, nessas lives aqui, quartas ou sábados, vamos desmistificar esse papel, esse lugar que nos colocaram de mulher Amélia que faz tudo e somos mulheres de verdade porque a gente reivindica os nossos direitos. Porque... Então nós vamos desconstruir essa imagem da Amélia, que era mulher de verdade, começando hoje a falar sobre a valorização do trabalho doméstico. E será que somos valorizados no nosso trabalho doméstico? Será que as pessoas valorizam esse trabalho tão importante, tão sensacional? Olha só aí, nossa convidada, a gente coloca aí um joinha, coloca um coração, e aproveita também que nós estamos ajustando aqui, né, Creuza? Ela aí aparecendo já aqui pra gente, e convida outras mulheres também. Já estou fazendo isso agora. Como é que você convida? Clica aqui nessa seta, aqui embaixo no seu Instagram, e vai aparecer vários nomes de pessoas aí. É só você clicar no lado, na barrinha azul. Estou fazendo isso agora, enquanto a gente recebe aí a Creuza Oliveira, nossa convidada querida, amada, hoje aqui para esse bate-papo, tá bom, gente? Estou convidando aqui mais pessoas, porque vale muito a pena ouvir esta mulher incrível. Sempre que eu converso com a Creuza, eu me emociono e eu valorizo o trabalho dessas guerreiras. É isso? Ok. Pronto. Creuza, está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. E você está me ouvindo? Também, estou te ouvindo maravilhosamente bem, só ajustando agora aqui para que a gente possa ver melhor. Gente, olha só, vou apresentar então com todas as honras que ela merece. É a Creuza Maria Oliveira. Ela atualmente é secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Foi já há alguns anos e volta aí essa presidência, né, essa diretoria, e hoje ela também está diretora dessa categoria. Creuza, bem-vinda, gratidão, parabéns pelo nosso dia das trabalhadoras, dos trabalhadores, e parabéns pela sua luta, minha querida. Bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. Não é a primeira vez, de vez em quando você tem sempre convidado o Sindoméstico Bahia para fazer parte do programa, né? Você sempre é atuante e nós, né, sempre presentes também. Quando você convida, a gente faz como a música de Maria Bethânia, né, que ela canta, foram me chamar, eu estou aqui, quer que há, foram me chamar, eu estou aqui, estamos aqui, Creuza, que alegria para fazer história. E você é uma mulher que é uma história viva. Eu me emociono com sua história de vida. Gente, olha a Creuza. Hoje não é o Dia do Trabalhador, das trabalhadoras. A Creuza, ela começou a trabalhar enquanto muitas de nós aqui estávamos brincando com nossas bonecas, os homens aqui também que estão na live, enfim, né, brincando, com a cabeça cheia de sonhos. A Creuza, aos 10 anos de idade, ela começou a sua vida profissional, trabalhando aos 10 anos de idade. Perdeu os pais muito cedo, né, Creuza? E ela teve que se reinventar, fazer acontecer.
e ela que poderia ter uma história de vida de pessoa que só se acostumou, só se habituou ali com aquele script que escreveram para ela. Ela, como uma mulher vencedora, ela agarrou a primeira oportunidade que apareceu na vida dela, segurou aquela chance, e ela vai ouvir, vai contar aqui que foi no programa de rádio que ela viu a oportunidade de virar não só a história dela, mas a história de tantas mulheres que merecem ser reconhecidas no seu trabalho. Mas antes da gente contar essa sua história linda, empolgante, emocionante, Creuza, eu queria que você situasse aí a gente hoje, nesse Dia do Trabalho, um pouco do trabalho doméstico, né? Hoje, quem são as trabalhadoras domésticas? Essa semana, até por conta do Dia do Trabalhador Doméstico, celebrado dia 27, o DIEESE publicou uma pesquisa mostrando quem são esses trabalhadores, e já mostrando de cara que tivemos muitas perdas, né, de trabalhadores, muitos postos de trabalho. E muitas dessas trabalhadoras, elas são chefes de família, essa pesquisa mostrou. Mas eu queria que você contasse aí quem são as trabalhadoras domésticas hoje. Ô, Patrícia, boa tarde a você e a todas e todos que estão aí nos acompanhando. Quem são as trabalhadoras domésticas? São mulheres, na sua grande maioria, mulheres negras, oriundas, né, pobres, com baixa escolaridade. Hoje aumentou, cresceu mais a escolaridade, inclusive já tem trabalhadoras domésticas fazendo faculdade, mas são chefes de família, são pessoas que trabalham para a sua sobrevivência, e é um trabalho que começou muito cedo, e essa profissão também é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Porque o trabalho doméstico ele é muito antigo. E você vai ver a história das trabalhadoras e trabalhadores domésticos até no Velho Testamento, né? Onde fala lá os servos dos reis, das rainhas, dos senhores lá e tal. Então, a gente vê lá a história dessa categoria lá já no Velho Testamento, né? Na Bíblia, no Velho Testamento. E essa categoria no Brasil e no mundo, mas em especial no Brasil, ela tem um histórico do trabalho oriundo ao trabalho escravo, quando negros e negras eram traficados de África para o Brasil para fazer os trabalhos braçais, né? E aí tinha as que trabalhavam na Casa Grande, e as também que trabalhavam na cana-de-açúcar e tal. Tinha a Casa Grande e tinha a senzala, né? Onde à noite todos os negros se encontravam ali na senzala, certo? Então, de lá para cá, houve mudanças quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Claro que antes disso muitos e muitas morreram, né? Vieram várias outras leis contra o trabalho escravo, como a sexagenário, como o ventre livre, várias leis vieram. Porém, o trabalho doméstico continuou. Criadas, primeiro a gente era escrava, mucamas, ama de leite e tal, né? Depois a gente virou criadas, de criadas viramos afilhadas, depois empregadas, e hoje nós dizemos que somos trabalhadoras domésticas e fazemos parte da classe operária brasileira, onde a gente trabalha, né, há muitos anos, né, e muitas trabalhavam nas mesmas casas há muitos anos. Hoje nem tanto, né, as trabalhadoras não ficam assim tantos anos, nós estamos numa outra geração, mas esse trabalho doméstico emprega, né, a maioria das mulheres negras estão no trabalho doméstico, e é a porta de entrada nesse emprego ou nesse trabalho para as mulheres negras, é o trabalho doméstico. Isso não é de hoje, né? No Brasil, várias pesquisas falam em 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, e nós dizemos que nós acreditamos que no Brasil tem mais de 8 milhões de trabalhadoras domésticas. Porque se a gente for ver a população brasileira, né, classe média e a classe média alta, a classe média baixa, inclusive até quem não é classe média alta ou baixa, se você chegar nas periferias, tem pessoas que têm pessoas trabalhando nas suas casas, né? Então, é uma profissão que, né, é uma das categorias grandes de mulheres, e é o mercado que mais emprega mulheres negras, é o trabalho doméstico. Porém, ainda se sofre muita discriminação,
ainda temos muitas violências, violações no nosso direito, o assédio moral, o assédio sexual, vários tipos de violência, mas também esse trabalho tem dado dignidade a muitas mulheres nesse trabalho doméstico, que ela tem a consciência dela, que ela, inclusive, que garante a sustentação dos seus filhos. Eu conheço trabalhadora doméstica que tem filhos e filhas que se formaram, que fazem faculdade e tal, com as mães sendo trabalhadora doméstica, né? Então, isso é importante falar que esse trabalho tem muita importância para a sociedade, para a economia do Brasil e do mundo, né? Apesar de não ser reconhecidas como tal, né? Então, as pessoas têm mania de dizer, é como se fosse da família. Trabalhadora doméstica não é da família, a trabalhadora doméstica é uma profissional que está lá vendendo sua força de trabalho para se sustentar a si e sua família, né? E quando se diz, ela é da família, bem, se eu sou da família, eu deveria fazer parte do, como é que se diz? Da herança da família. Da renda. Não fazemos parte. São poucos aqueles que, quando morrem, que reconhecem aquela trabalhadora que tem na sua casa e deixa alguma coisa. Mas, na grande maioria, não faz parte da herança, já que é da família. Também não estuda para dizer que estudou como os filhos da casa e tal. Então, não é bem assim, né? Isso é uma forma de, inclusive, fazer uma lavagem cerebral e fazer com que a trabalhadora acredite que é da família e não tenha nem coragem de cobrar os seus direitos ou fazer questionamentos dentro de quando não é cumprido com os seus direitos, né? Pois é, uma perversidade bem sutil aí, que vai passando, né, de gerações em gerações. Você trouxe lá, desde a questão de você também hoje é uma militante, né, sempre foi do Movimento Negro Unificado, então a gente pode dizer que o trabalho doméstico, ele tem cor, ele tem gênero, né, onde está a presença das mulheres, onde está também a maioria, como você colocou, as mulheres negras. É um trabalho que, como qualquer trabalho, a gente engrandece, valoriza, mas a gente sabe muitas vezes o quanto nesse trabalho essas mulheres, elas são, como você falou, muitas vezes exploradas e não têm os seus direitos reconhecidos. Essa questão que você vivenciou e você vai trazer daqui a pouco para a gente, dizer, é da família, é uma questão histórica. E o Brasil, você tem também esse dado, já foi colocado como um país onde coloca as suas crianças, né, para o trabalho infantil. Muitas crianças passaram por isso, ou eram dadas pelas famílias que não tinham condição de manter para aquela família, com todo o aval para fazer todo tipo de coisa. A violência, olha, se essa criança fizer qualquer coisa, se não se comportar, pode bater, então com o aval dos pais. E elas iam muito novas para casa dessas pessoas que iam criar como filho, como se fosse filha da família, mas na verdade para iniciar um trabalho à custa de muita exploração, de muita violência de todo tipo. Violência física, violência sexual, violência psicológica, e muitas pessoas abandonaram os seus sonhos de vida, se esqueceram enquanto pessoas, dedicando toda uma vida àquela família e no final não tiveram esse reconhecimento. Então é algo histórico que a gente precisa realmente estar atento. Agora, uma coisa que não faz muita lógica, Creuza, não sei se para você, como é que você entende isso, é que quando a gente pergunta às pessoas, algumas pesquisas que acontecem, pergunta às pessoas quais são os seus maiores bens, os seus maiores valores. Aí essas pessoas respondem, né? A minha família, os meus filhos, a minha casa. As pessoas têm isso como maior valor. Mas, na hora de valorizar aquele trabalhador que cuida desses valores, são os mais valores da vida das pessoas, exatamente quem está na sua casa, cuidando da sua casa, dos seus filhos, da sua família, ele não é valorizado. Onde é que está a lógica disso? Como é que a gente entende? Eu valorizo minha casa, minha família e meus filhos, mas aquelas pessoas que estão ali se dedicando a isso, eu não valorizo. Onde é que está o hiato aí entre uma coisa e outra? Na verdade, Por que assim, a não valorização? Pois é, a maioria de quem emprega não reconhece o trabalho daquela pessoa que está dentro da casa trabalhando, né? E sem falar também, como você bem falou, eu tenho a minha família, mas a pessoa que está lá dentro da casa trabalhando, parece que ela não tem família, que ela não tem sentimento, muitas delas têm sua casa, mas tem sua casa e seus filhos,
mas elas não são liberadas para acompanhar uma reunião na creche ou na escola dos filhos. Ela não, quando o filho dela adoece, ela tem dificuldade de levar o filho ao médico, e aí a maioria, quando vai, perde o emprego, porque faltou emprego, porque foi levar o filho ao médico, né? São várias situações. Dia das Mães, a trabalhadora poderia estar com sua família, com seus filhos, mas ela está lá na casa no emprego doméstico, lá fazendo os almoços, né? Para receber a família e tal, e ela não está com a família dela, o Dia dos Pais também, e muitos outros momentos. O Natal, né? Que muitas patroas exigem que a trabalhadora vá trabalhar no Natal, né? E aí a família dela, como fica, né? Ela está lá trabalhando, mas ela não está passando o Natal com a família dela, o Dia das Mães com a família dela, né? O Dia dos Pais ela não está junto com a família, ao contrário, ela está em outra família que não é a dela, cuidando dos quitutes, né? Fazendo a comida, servindo o almoço e tal. São situações muito difíceis, né? Que nós estamos lutando aí, a luta da categoria no Brasil são mais de 80 anos de organização sindical, e nesses 80 anos, a organização das trabalhadoras domésticas tem crescido sim, tem tido uma visibilidade importante, né? Agora mesmo, na tempo de pandemia, a FENATRAD e os sindicatos têm feito várias lives falando sobre o trabalho doméstico, sobre pandemia e o trabalho doméstico, falando sobre as violações dos direitos dessa categoria em tempo de pandemia, inclusive aquelas que estão sendo confinadas, obrigadas a ficarem confinadas no local de trabalho, né? Sem poder voltar para casa, até fica 3 meses, 5 meses, até 1 ano confinadas lá no local de trabalho, sem poder estar voltando, porque os empregadores têm medo que elas se contaminem com Covid e traga para casa. Porém, a gente está vendo que as trabalhadoras estão se contaminando no local de trabalho. Inclusive, o primeiro caso de Covid no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro, pelo patrão que veio lá da Europa. E na Bahia também, em Feira de Santana. Então, são situações muito sérias que a gente vem lutando para valorizar o trabalho doméstico, dar visibilidade e dizer que nós somos trabalhadoras e fazemos parte da classe operária brasileira e mundial, né? Mas é muito difícil ainda. Tem muita gente que não considera essa classe de trabalhadora, né? Mas a gente também tem histórias boas, tem história de trabalhadoras que estão na casa e têm sua carteira registrada, têm seus direitos respeitados, onde elas vão trabalhar e voltam, né? Todos os dias para sua casa. Claro que no tempo de pandemia a gente queria que as trabalhadoras ficassem nas suas casas sem perder o emprego, mas infelizmente poucos casos aconteceu isso, da patroa liberar, fique em casa, você vai ter seu salário e deixa melhorar a pandemia para você retomar ao trabalho, mas infelizmente nem todas fizeram isso, né? A maioria preferiu mandar embora ou propor que ela fosse ficar ali confinada. Quando aquelas não concordarem em ficar confinadas, perderam o trabalho. E aquelas com medo de perder o emprego, né? Porque tem seus filhos e tal, para sustentar, elas se acomodaram e acabaram ficando confinadas lá no trabalho, né? Inclusive, nós tivemos um caso, né, nacional, Creuza, do caso daquela trabalhadora doméstica, né, que teve que levar o seu filho. Muitas delas viveram e ainda estão vivenciando esse drama também, de não ter com o que deixar, as escolas estão fechadas. E também as creches, muitas não estão funcionando, e as trabalhadoras tendo que levar os seus filhos para o trabalho, né, abrindo mão dessa segurança, inclusive, deles. Esse caso emblemático que aconteceu com o garoto Gabriel, né, se não me engano, e que a mãe... Exatamente, perdeu. E Gabriel Filho, né, que foi uma situação muito triste, né?
ela teve que ir trabalhar, deveria ter ficado em casa, era para estar em casa, né? E ela teve que trabalhar e levar o menino, porque não tinha com quem deixar, e aconteceu que o menino, né, aquela tragédia, que o menino foi colocado no elevador pela patroa dela, né? Porque ela estava andando com o cachorro, foi, deixou o menino com a patroa e saiu para andar com o cachorro, né? Que ela fazia isso sempre, né? Só que antes ela saiu, o menino não estava com ela, o menino estava na escola e nesse dia, né? Ela teve que levar o menino para o trabalho. E aí foi quando aconteceu que a patroa não teve paciência de segurar o menino até ela voltar. Botou o menino no elevador e quando veio acontecer aquela tragédia. E uma coisa que eu observei, todo mundo creio que observou, foi quando o Mirth vem do passeio com o cachorro e que a criança está ali caída, e que ela vai lá e percebe que é o filho dela, vê que é o filho dela, em nenhum momento ela solta o cachorro. Ela se desespera, ela corre para um lado, corre para o outro, com a mão na cabeça, gritando, e a outra mão segurando o cachorro, né? Para você ver o cuidado que ela tinha com o cachorro e que a patroa dela não teve com o filho dela, né? Não teve esse cuidado e soltou. Né? Então, a gente está vendo várias situações com a categoria que são tragédias terríveis, como aquela trabalhadora de 75 anos no trabalho escravo, que ali não é nem análogo, é escravo mesmo, quando aquela trabalhadora de 75 anos, que já era para estar aposentada, que ela estava aposentada, né, mas continuava trabalhando, e só que ela trabalhava de graça. Ela não tinha salário, não tinha folga, a família não tinha notícia dela há muito tempo, estavam procurando, e aí, quando descobriu, ela estava lá em situação de trabalho escravo, né? Então, saiu na mídia e tudo, mas esses são os casos que a gente toma conhecimento. E os outros que a gente não toma, que, né, aqui em Salvador mesmo, a gente teve o caso da Gabriela, em 2008, que foi uma situação terrível, denunciado pelo 180. Alguém percebia que Gabriela andava toda assustada, né? Saía para comprar o pão, botar o lixo e entrava ligeiro, parecendo um bicho do mato, assustada, né? E aí alguém, percebendo, ligou para o 180 e denunciou, o Ministério Público foi lá com a polícia e foi constatado trabalho escravo, e ela foi resgatada lá da casa dessa pessoa em Itapuã, no bairro de Itapuã, e ficou numa casa por um período até ter as audiências. Depois ela foi para Cansanção, né, que é a terra onde mora a família dela. E até hoje, né, houve na justiça, houve as audiências, ela ganhou a questão, né, porém até hoje nunca recebeu indenização. De 2008 até hoje, nunca recebeu essa indenização dos direitos trabalhistas, né? E aí, né, ainda corre o advogado nosso sindicato ainda corre atrás para que veja a forma que o patrão vai pagar a indenização de Gabriela, porque Gabriela hoje vive no interior de Cansanção, passando necessidade. Hoje ela tem filho, né, e vive catando um coquinho, Bolsa Família, para sobreviver, né? Com a causa ganha e sem receber a indenização, né? Então, são muitas histórias. Pois é, essas histórias que você traz assim com tanta força e você representa todas essas mulheres, essas histórias, e você, com esse seu trabalho, você resgata um pouco de tudo isso, e é um trabalho muito importante para evitar que outras Gabrielas, que outras pessoas vivenciem essa mesma situação. E você fala isso com muita propriedade, está no lugar com uma forma muito tranquila, porque é também um pouco da sua história, né? Aos 10 anos de idade você começa no trabalho doméstico e hoje você está aposentado, não trabalha mais, está não está nesse trabalho mais no dia a dia, mas trabalhando aí na militância, na articulação.
local e nacional para dar mais visibilidade ao trabalho doméstico. Agora, essa sua história foi um pouco aquilo que você contou lá atrás. Quem entrou agora na live talvez não tenha podido ouvir. Quero agradecer desde já as pessoas todas que estão aqui e dizer que vocês podem fazer perguntas. Eu estou conversando com a Creuza Maria Oliveira, é presidente do Sind Domésticas, Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado da Bahia. Ela também atua na instituição nacional, né, como secretária-geral, e também hoje está aqui com a gente falando um pouco sobre o trabalho doméstico. Então, Creuza, fala um pouquinho para a gente dessa sua trajetória. Como é que você deu esse salto? Como é que você entrou e você passou dessa condição? Poderia ter ficado também a vida toda com todos os seus direitos desrespeitados, passar uma vida toda assim como essas mulheres que você contou agora, mas você mudou um pouco o script da sua vida, fez história não só para você, mas também para tantas mulheres. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Na verdade, assim, a minha história se repete a várias outras, né, de outras mulheres, meninas, né, que começaram na infância e estão até hoje no trabalho doméstico, né? Então, eu sou filha de trabalhadores rurais, meu pai e minha mãe, analfabetos, né, que vieram para Salvador. Meu pai e minha mãe vieram para Salvador porque meu avô não aceitava o namoro dos dois e eles fugiram, né? Minha mãe e meu pai fugiram, vieram para Salvador e aqui nascemos os filhos. Ela teve 9 filhos, desses 9 filhos só 3 sobreviveram, que sou eu, um irmão e uma irmã. E minha mãe nunca trabalhou no trabalho doméstico. Ela sempre, quando ela veio para Salvador, ela ficou no trabalho doméstico dentro da casa dela. Não, meu pai não permitia que ela trabalhasse, né? Fora de casa, ele não permitia. E uma coisa que ele dizia era que filha dele nunca ia trabalhar em casa de branco, né? Só que meu pai morreu muito jovem. Ele morreu, me deixou com 5 anos de idade, minha irmã com 2 anos, meu irmão mais velho com 7 anos de idade, entendeu? E aí minha mãe voltou para o interior, me deixou aqui em Salvador, na casa de um tio, e ela foi para o interior, voltou para o interior com meu irmão e minha irmã, né? E eu, algum tempo depois, minha avó paterna veio me buscar em Salvador, me levou, me criou por um período. Depois ela começou a ter problema na visão, né? Com a catarata naquela época cegava mesmo. Hoje não, hoje tem jeito, tem cirurgia tranquila e tal. Mas naquela época não tinha. Então minha avó já começou a ficar quase cega e me entregou para minha mãe. Entregou para minha mãe porque disse que ela não tinha condições de cuidar de mim. E me entregou para minha mãe, eu fui morar com minha mãe e meus irmãos. Tempo depois, minha mãe conseguiu, arranjou um companheiro, e esse companheiro não quis ficar com os 3 filhos, porque ele nem tinha filho, né? Ele não quis ficar com os 3. Como eu era do meio, eu fui selecionada para já ir trabalhar em Santo Amaro da Purificação para cuidar de uma criança, babá, né? Eu fui cuidar dessa criança, só que eu fazia todos os serviços da casa, só não fazia cozinhar, né? Mas limpar a casa, lavar os pratos, tanto que eu era pequenininha, que eu tinha que botar um banquinho para alcançar a torneira da pia, né? E a pia também. Então, eu quebrava o prato, quebrava a xícara e o copo e apanhava, e a criança caía da minha mão, apanhava, que afinal de contas eu tinha 10 anos de idade, né? O que é que uma criança de 10 anos tem responsabilidade para cuidar de outra criança? Né? Que a criança quer brincar, quer correr, quer ter cuidado, principalmente quando ela não foi treinada para isso. Chegou, jogou, a criança, você tem que cuidar dela e cuidado com ela. Não pode deixar cair, não pode se machucar. Então, tinha toda essa situação. Eu era tão menina que eu fazia xixi na cama. E aí apanhava porque fez xixi na cama, vai lavar o lençol, era aquela coisa toda, né? E fiquei nessa casa, depois fui para outra, e foi assim a minha vida na infância, adolescência, juventude e maturidade, sempre no trabalho doméstico, né? Hoje estou aposentada. Ontem o médico até brincou comigo, quando ele viu a minha... Claro, eu já tenho idade de ser aposentada, claro, né? Mas tem gente que pensa igual esse desgoverno que está aí. Tem gente que pensa que
acha que você tem que se aposentar com 80 anos ou com 90 anos, né? E aí o médico ele brincou comigo, né? A senhora já está aposentada já? Eu disse, ó, doutor, Ah, eu vou fazer 64 anos. e já começou Segundo, cedo. segundo, eu comecei com 10 anos de idade. Eu me aposentei, inclusive, muito tarde, para quem começou com 10 anos de idade. Aí ele, Que é loucura. verdade, entendeu? Mas, às vezes, as pessoas têm esse pensamento, né? Que trabalho doméstico não precisa de aposentadoria, não precisa tirar férias. A trabalhadora doméstica, a classe da trabalhadora doméstica é uma das poucas categorias que pode levar até 30 anos na mesma casa e ela não tem, como é que diz? Não sobe de grau, né? Porque nas outras categorias Hum, começa como secretária, daqui a pouco você vai para outro cargo, daqui a pouco você vai para outro, né? E a doméstica não, ela continua naquela, sem falar também que o salário não passa daquilo. Só aumenta naqueles que respeitam o aumento de salário, só aumenta quando o salário aumenta, aumenta, mas ela continua a vida toda, 20 anos no mesmo salário que é o mínimo, né? Entendeu? Então, realmente a gente ainda tem muito que dizer que trabalhadora doméstica é gente, que ela é trabalhadora. A gente teve o 27 de abril, que é o Dia Nacional da Categoria, tivemos muita live discutindo isso, e hoje nós estamos aqui no 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Onde a gente quer reafirmar que somos, sim, trabalhadores, fazemos parte da classe operária, estamos, inclusive, no mesmo bolo dos outros trabalhadores, e a nossa situação bem pior, né? Os outros isso. trabalhadores têm perdido direito, porque tem sido rasgada a Constituição Federal, a CLT, que nós, doméstica, não fazemos parte da CLT, nós não somos seletistas, que é a consolidação das leis do trabalho, nós não somos incluída nela, nós temos a Lei 150, que é uma lei complementar, não faz parte da CLT, né? Ela se ficou quase parecida com os demais trabalhadores, mas, inclusive, a luta nossa era para equiparar os direitos das trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores, mas isso não foi, de fato, equiparado, né? A trabalhadora doméstica tem, depois de 15 meses de trabalho, enquanto os outros trabalhadores são 12 meses, nós somos 15 meses. Depois de 15 meses, a gente tem direito ao FGTS e o direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego, os outros trabalhadores e trabalhadoras têm direito a 5 meses de seguro. Nós só temos direito a 3 meses. Então, a Lei 150, realmente, ela não equiparou de fato. Mas, pelo menos, melhorou um pouco a situação das trabalhadoras, né? Porque antes não tinha direito. A questão da carga horária também foi definida com a Lei 150, embora muitas trabalhadoras ainda continuem trabalhando mais que 8 horas de serviço. Se você chegar em muitas casas hoje, feriado, sábado e feriado, a trabalhadora ainda está lá trabalhando, ainda está lá no trabalho, né? Enquanto a Lei 150 garante que a trabalhadora, dia de sábado, trabalhe 4 horas, durante a semana 8 horas, e dia de sábado 4 horas. Porém, dia de sábado, tem muitas trabalhadoras que continuam trabalhando mais de 8 horas no sábado, e no feriado estão trabalhando, que é um direito, é lei, o direito do feriado para a categoria, né? Inclusive, Creus, algumas pessoas aqui comentando, até a professora Rita, aí, querida, do Biodança, né, ela diz o seguinte: hoje não temos o que comemorar, pois o trabalhador continua sem ser valorizado. Estou lendo aqui através né, do computador a participação das pessoas. E a cada dia tem os seus direitos retirados, é o que você disse. A CLT avançou em determinado momento, mas com essa reforma trabalhista, né, muitos direitos conquistados, muitas conquistas ficaram ainda prejudicadas e tem flexibilizado muito a questão do trabalho. E a Adeline, ela diz algo muito importante, realmente, ela diz o seguinte: o prejuízo financeiro e material não é recuperado, mas o pior ainda é o prejuízo psicológico, não tem dinheiro.
que pague. Nenhum tratamento pode trazer de volta uma infância perdida como a sua, sonhos de pessoas que passaram a vida inteira. A Creuza foi alfabetizada já adolescente, né, Creuza? Passou a vida toda, né, numa casa, um tempo, com essa esperança de que é uma questão histórica no Brasil, uma chaga, né? Ah, pega para levar para casa, pega para criar, e vou dar todas as condições, como você falou, como filho, nada disso acontece. E tem pessoas que passam a vida inteira sem sequer ir na escola. Então a Adeline diz, não tem dinheiro que pague sequelas para toda uma vida. É verdade sim, tá? Parabéns aqui também a Creuza, transformando história, pessoas comentando aqui. Com certeza, Creuza, sua luta, sua vida merece parabéns. E agora eu quero dizer o seguinte, para muitas mulheres que estão aqui tendo acesso a essa live, esse bate-papo, e depois também poderão ter, que vai ficar aqui no Instagram e também lá no canal do YouTube, que muitas podem dizer, mas é isso mesmo, eu vou me acostumar, minha vida foi assim, minha mãe foi doméstica, eu não tive estudo e tenho que me acostumar a isso. E olha que a sua história conta, que diz que é possível fazer diferente. Você, com toda a dificuldade, como você tinha que trabalhar duro o dia inteiro, às vezes estudar à noite, e você, ao ouvir num programa de rádio, né, você me contou essa história, que estava tendo um grupo de mulheres que estavam se organizando, quem sabe, para organizar, ainda não existia o sindicato, né, era proibido a categoria ter o sindicato, mas aí a formação da associação. E no momento que você ouviu isso, algo despertou em você, disse, é para lá que eu vou, esse é o meu lugar. Ou seja, cada mulher também precisa se ouvir o seu chamado, ouvir para que veio, ter essa conexão interna com o que ela é, e mudar, fazer a história diferente. Se apegue em alguma coisa que seja. E você traz isso, queria que você contasse pra gente, que às vezes você ia pra reunião e não tinha ninguém. Você ficava lá esperando no dia da sua folga, mas você não desistiu e hoje você preside a associação que um dia lá atrás você estava participando como ouvinte. Como é que foi isso? E o que é que isso diz para tantas mulheres que acham que elas não podem mudar a história delas? Pois é, Patrícia, foi uma história muito. Eu não sei, né? Mas eu acho assim que tudo isso foi Deus, né? Porque eu não tinha ninguém militante na minha família, eu não tinha militantes, pessoa militante. Porque quando você tem alguém militante, você segue o exemplo, você vê, né? É claro que eu sei que eu vim de meus antepassados, guerreiros, guerreiras, que lutaram contra a escravidão, que morreram, que deram suas vidas lutando e tal, mas assim, a nível de pessoa assim, próxima da minha família, eu não tinha ninguém militante, né? E eu trabalhei, como comecei a trabalhar muito cedo e tal, depois quando eu cheguei na minha juventude, eu ficava me perguntando por que que as domésticas não tinham sindicato. Todos os trabalhadores tinham sindicato, e eu observava que meus patrões trabalhavam durante a semana, mas no sábado e domingo, os feriados, eles estavam em casa, né? E eu ficava dizendo, meu Deus, por que nós domésticas não pode ser assim? Imagine que naquela época não era obrigado nem dar folga ao empregado, a trabalhadora doméstica, não era obrigado, o patrão dava se quisesse. Então dava de 15 em 15, dava uma vez no mês, folga uma vez no mês. Antes de sair, a gente tinha que deixar o almoço pronto, mesa posta, tudo isso. Muitas vezes a folga não durava 24 horas, porque a gente saía lá para umas 10 horas da manhã, né? Saía 10 horas da manhã e 18 horas, no máximo 20 horas, já tinha que estar de volta no trabalho. Então, não era folga de 24 horas, né? Então, a gente voltava, inclusive, eu morava no local de trabalho, como a grande maioria morava no local de trabalho, e aí foi quando um dia eu, lá na cozinha, lá lavando os pratos, arrumando a cozinha, e ouvi uma senhora que era dona de uma rede de loja na Baixa do Sapateiro, ela dizendo, ela foi ser entrevistada pelo rádio, e na rádio ela dizia que se ela fosse eleita, ela ia defender o direito das mulheres e o direito da trabalhadora, da empregada doméstica. Então, para mim, ali foi uma luz no fundo do túnel. Eu estava lavando os pratos, o radinho de pilha que eu tinha e que era meu companheiro, porque aonde eu ia, eu levava ele. Se eu fosse lavar o banheiro, eu levava. Se eu estivesse na cozinha cozinhando, ele estava ali comigo e ouvindo o rádio. Era M naquela época, não tinha FM, era M. E eu levava ele para tudo que era canto, né? E nesse dia, quando ela falou que já tinha um grupo de domésticos, eu parei de fazer o que estava fazendo. Eu disse, meu Deus, essa mulher disse que vai defender as domésticas.
E eu parei. E o locutor perguntou a ela, e doméstica já tem sindicato? Ela dizia, não, elas não têm sindicato ainda, mas elas estão se organizando, estão criando um grupo, já tem um grupo que se reúne 2 vezes no mês, o segundo e o quarto domingo do mês, e o cara perguntava onde se reunia. Se reúne no Colégio Antônio Vieira, no E você Santuário anotando Nossa tudo. Senhora. E eu observando, nem anotei de caneta não, anotei na cabeça, né? No Santuário Nossa Senhora de Fátima. E aí, quando minha patroa, que estava descansando, chegou na cozinha, ela acordou e ela acordava e vinha na cozinha. E aí, quando ela chegou na cozinha, eu aproveitei, já tinha terminado a entrevista, e aí eu perguntava a ela, dona Nilzete, onde fica a rádio? A rádio, perguntava a rádio, e ela dizia, a rádio não, onde fica o colégio? O colégio. Ela aí começava a me dizer onde era tal, e eu dizia, que ônibus eu pego para chegar até lá? Ela disse, você pega o Garcia, o ônibus Garcia. O ônibus vai, quando chega no Campo Grande, entra ali no lado do Teatro Castro Alves, chegando lá você salta e você procura o colégio e vai achar. Eu cheguei para ela e disse, dona Nilzete, me ensine aqui o segundo e o quarto domingo do mês, mostre aqui para mim no calendário, ou na folhinha, né? Me mostre aqui na folhinha, o segundo e o quarto domingo do mês. Ela foi lá e marcou para mim, o segundo e o quarto, né? Marcou com lápis e tal. E depois ela veio para mim e perguntou, por que você está tão interessada no Colégio Antônio Vieira, Santa Maria de Fátima, e o segundo e quarto domingo, qual é o interesse? Eu disse, porque eu vi uma mulher na rádio dizendo que todo segundo e quarto domingo do mês, lá tem uma missa, e eu quero ir assistir a missa. Eu não disse a ela o que era, porque se eu dissesse, ela ia dizer que era perca de tempo e tal, porque tempo depois, quando ela soube que eu estava participando dessa reunião, ela me disse que eu estava perdendo tempo, que a gente não ia para lugar nenhum, que doméstica nunca ia ter direito, que já tinha casa e comida, o que é que a gente queria mais e tal. E eu continuei, e eu disse a ela, um dia, dona Nilzete, a gente vai ter esse direito. E a gente continuou lutando. Quando criamos o grupo, depois do grupo, em 86, a gente fundou a Associação Profissional das Trabalhadoras Domésticas da Bahia, porque a gente não podia ser sindicato. Só na Constituição de 88 foi que a gente conquistou o direito de se organizar em sindicato, e aí a gente criou o Sindicato da Bahia, que foi 13 de maio de 90, a gente criou o sindicato para o mês de maio, o sindicato vai fazer 31 anos, né? E então, de lá para cá, a gente só fez crescer, com todas as dificuldades e tal. Eu tive a oportunidade, nesta luta, de conhecer vários países. Verdade. Ficou pequena, né? A Bahia ficou pequena, a Creuza viajou, foi para o mundo e viu várias outras realidades, inclusive saindo daqui do país, e você ganhou o mundo com esse trabalho, né, Creuza? Inclusive vendo outras realidades mais difíceis que o Brasil, nessa sua trajetória. Com certeza. Né? Inclusive a realidade de quem vai para a Europa achando que vai buscar boas condições e chegam lá, vive em situação de clandestinidade, que vive em situação de correndo dos skinheads, né? Que é o caso lá da Alemanha, né? Que tem setores, né? Que são perseguidos, né? Tem medo de ser atacados pelos skinheads. Eu, na Alemanha, sofri isso com a pessoa que eu estava junto da pessoa que me levou para a Alemanha para fazer o intercâmbio. E aí, chegando lá, a gente estava dentro do metrô, quando entrou um grupo de skinheads no metrô e falando coisas assim. Eu não entendia, porque eu não falava alemão. E aí, de repente, a pessoa que estava comigo, que é de lá, Silke, disse, Creuza, vamos descer na próxima parada. A gente estava no metrô. Vamos descer na próxima parada. E quando chegou na próxima parada, nós descemos. E eu percebi que alguma coisa estava acontecendo. E eu perguntei a ela o que foi que aqueles rapazes estavam falando. Ela disse, ainda bem que você não entende alemão, vamos deixar para lá, deixa para lá. E ela não me falou o que eles estavam falando, entendeu? Então, tem pessoas que vão para lá e vivem situações dessa, né? Verdade. E para mim foi muito boa a experiência aí na Índia, na Alemanha,
nos países da América Latina, né? Ouvindo as domésticas de lá, entendeu? Então, foi experiência que a gente segue aqui no Brasil, entendendo que a nossa situação é grave, mas não é pior do que as indianas, Outros não é lugares. pior do que outras populações de países que não têm nenhum direito ou têm alguns direitos, mas a gente aqui tem mais direitos, apesar de também não ser respeitado, né? Mas Com certeza. Hum. Conclua, pode concluir, desculpa. Eu estou dizendo, mas com certeza é uma vivência, é importante a formação, porque... Falhou um pouquinho o seu áudio, falhou um pouquinho o áudio da Creuza, ela volta daqui a pouco. E voltou agora? Pronto, travou um pouquinho aí o seu áudio. Então é isso, né? A luta, temos muitas vitórias, avançamos em alguns pontos em relação a outros lugares, como a Índia, que você colocou, mas ainda tem muito o que avançar. Quero só fazer um registro aqui que achei lindo, de uma pessoa que está participando aqui. Ele diz o seguinte: conheci, me engajei na luta das trabalhadoras domésticas após ouvir Creuza numa entrevista com você, Patrícia, na Rádio Excelsior, em 2002. Olha só aí, Creuza, que bacana, né? Gratidão. Muito obrigada. Tem a Edna também, que é trabalhadora, e ela diz o seguinte: ela tem 25 anos de trabalho e um deles fala que depois que ela se aposentar, vai ficar indo 2 vezes na semana. O que ela deve fazer? Tem 25 anos de trabalho e ela falou isso, né? Que todos os dias, quando você sair aposentada, você vai voltar 2 vezes. Pode ter várias dúvidas também de pessoas específicas com relação à questão do trabalho específico. Eu queria que você deixasse contato do sindicato, como é que vocês estão atuando aqui. Daqui a pouco nosso tempo está terminando, mas é importante dizer hoje, quem quer se engajar, a Edna que perguntou aqui, como é que ela deve se informar mais? Depois de aposentada, ela tem que voltar a trabalhar? Dúvidas como essa, onde as trabalhadoras podem tirar com vocês? No sindicato, eu vou aproveitar, já vou dar o telefone aqui. O telefone do sindicato é 3334 1734 e o 71, né? 71-3334-1734. O sindicato estava fechado esses dias, esse mês de pandemia, que no mês de abril estava muito grave as variantes. Nós fechamos, mas amanhã a gente já vai retornar o atendimento por agendamento, todo um processo dos cuidados. Mas respondendo aqui para a Edna, a maioria das pessoas, Edna, que se aposentaram e continuam trabalhando. Não é só doméstica, mas outros trabalhadores e trabalhadoras de outras áreas. Porque, muitas vezes, a aposentadoria, o salário de aposentadoria é muito pouco, principalmente quem recebe só o salário mínimo. Então, elas vão fazer outras coisas, né? Ficam trabalhando, até tem algumas que se aposentam e continuam na mesma casa trabalhando. Tem outras que se aposentam e dizem, não, eu não quero mais trabalhar. Isso é uma escolha da pessoa. A pessoa já está aposentada, a pessoa que vai decidir. Eu tenho uma prima que se aposentou e disse que não quer mais trabalhar. E olha que ela se dava super bem na casa, era muito bem tratada e respeitada, né? Não recebia só o salário mínimo, mas ela se aposentou e disse que não quer mais trabalhar, que quer ficar na casa dela e tal, é um direito dela. Mas se a outra que se aposenta e quer continuar trabalhando, se não for na mesma casa, mas em outra casa, de 2 ou 3 dias, ou até o mês todo, a semana toda, não tem problema. A pessoa é que vai dizer qual é a sua condição física, qual é a sua condição de continuar trabalhando ou não. Tem outras que vão investir em outras coisas, vão fazer outras coisas. Então, você não é obrigada, depois de se aposentar, continuar trabalhando. Porém, se você acha que o seu salário não dá e você quer complementar sua renda, aí você pode continuar trabalhando, né? Creuza, você também fez parte, já foi presidente, né, nacional, já esteve também na nacional, respondendo pela associação, pela Federação Nacional, né, pela Federação das Mulheres Trabalhadoras Domésticas. Hoje você faz parte como membro
Mas como é que você teve essa visão macro, né? Estando lá, coordenando na Nacional isso, a necessidade, você já esteve à frente das políticas públicas também, trabalhando com isso, o que que precisa ainda acontecer? Qual é o futuro? Nós vimos um pouco do passado, você trouxe o passado histórico desde o período, né, da escravidão, quando tinha as amas de leite, quando as mulheres cuidavam, as mulheres negras cuidavam dos filhos da Casa Grande, depois hoje essa questão histórica perpetuando, e o futuro? O que que o futuro já está trazendo para essa categoria com relação ao respeito e à valorização do trabalho doméstico? Patrícia, na verdade, assim, eu fui eleita presidenta da FENATRAD em 2003, e eu estava no mandato da federação quando o presidente Lula tomou posse, e eu lembro que já no governo do presidente Lula, eu como presidenta da FENATRAD, nós fomos até o Ministério do Trabalho e apresentamos uma demanda da classe trabalhadora doméstica do Brasil, que era necessário ter uma política pública para as trabalhadoras domésticas, que eram 8 milhões, que eram eleitoras também, e a gente avançou muito. Inclusive, a gente conseguiu uma convenção, a Convenção 189, que é uma convenção internacional que vale para as domésticas no mundo inteiro, porém o Brasil ratificou, mas não implementou, e através dessa PEC, ou dessa convenção, veio a PEC, e depois, no governo da presidenta Dilma, a gente conseguiu a Lei 150. Foi avanço, a gente teve uma política pública, que era o TDC, Trabalho Doméstico Cidadão, que era a elevação de escolaridade para as trabalhadoras domésticas, que durou 1 ano, e que essas trabalhadoras que participaram desse curso, algumas conseguiram fazer faculdade, inclusive se tornar liderança, que a nossa colega Luísa Batista, de Pernambuco, hoje, é a presidenta do sindicato, da FENATRAD, e hoje ela é uma liderança, e foi resultado desse projeto, né? E aí, claro, foi através da FENATRAD que eu pude ir para esses países, representando as trabalhadoras domésticas do Brasil. E à frente dessa federação, eu pude conhecer também o Brasil, em algumas partes do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, né? Acompanhando, criando, ajudando a fundar sindicato, fortalecer sindicato, enquanto presidenta da FENATRAD, né? Aí hoje tem uma pessoa que está fazendo maravilhosamente, uma equipe, né, que na verdade é uma equipe, não é Creuza sozinha. Hoje eu digo, teve uma época, Patrícia, que se eu não fosse dar entrevista, não ia ter quem desse entrevista. Era eu, Creuza. Hoje nós temos um grupo de trabalhadora doméstica, que eu estou aqui e o sindicato lá não para, né? O que é que tem? Tem Maria do Carmo, tem Francisco, tem Milka, tem Valdirene, tem várias companheiras, né, que estão lá no sindicato, estão trabalhando, mas também dão seu plantão lá no sindicato. Aquela que está aposentada está dedicada ao sindicato, entendeu? Então, é a luta que me fez crescer, foi a luta que nos fez crescer, né? E isso foi muito importante. E o futuro é a gente continuar lutando, acreditando, tirando esse homicida que está aí, entendeu? Fazendo tantos absurdos, matando, deixando o povo morrer, sem vacina, né? Porque desde o início dessa pandemia era para ter se feito tudo para que não morresse tanta gente de Covid, né? Onde o desemprego para todo mundo cresce terrivelmente, onde a política econômica está estacionada, onde se debocha, né, um governante que era para cuidar da população brasileira, debocha da situação da população, da pobreza, da miséria, da morte, do desemprego e tudo, né? Então, nosso futuro é continuar lutando para garantir o que temos, porque não foi fácil se conseguiu o que se conseguiu, até porque os 3 poderes são nossos patrões, o executivo, o legislativo e o judiciário, todo nos emprega. Então, para nós domésticas conseguirmos o direito, não é fácil. Então, nós queremos que Edna, que falou aí, vá para o sindicato, né, também se informar, não só Edna, mas todas, assim como teve a colega que falou que foi através
de uma entrevista no seu programa que ela conheceu o Se engajou na luta. várias outras, assim como eu. Eu também conheci como programa de rádio. Então, o rádio, o meio de comunicação, tem um poder fundamental para que as pessoas, basta as pessoas ouvir e querer conhecer e ir até perto. Eu vou lá ver o que é isso. Fazer como diz a Mudinha, foram me chamar, eu estou aqui. Eu estou aqui, quer que há? Ah, a gente está aqui, está querendo ficar mais, mas o nosso tempo, o tempo do Instagram, não permite que a gente fique. Eu espero que ele segure mais um pouquinho, porque eu quero encerrar essa live. Primeiro, muita gratidão por você não ter desistido de você, dos seus sonhos, e ser essa fonte de inspiração para tantas mulheres que estão nessa categoria, a quem a gente reverencia, a quem a gente agradece, porque cuida de tudo que a gente tem de melhor, de tudo que a gente tem de mais importante, vocês estão lá, que a gente possa, todas as pessoas na sociedade possam valorizar, reconhecer, e não só reconhecer naquele abraço, naquele aperto de mão, naquela, você é da família, isso não, mas reconhecer com salário digno, reconhecer com todos os direitos garantidos, é isso que a gente quer. Eu quero oferecer, dedicar essa live a todas as mulheres, né, que abriram mão dos seus sonhos, das suas famílias, que deixaram seus filhos em casa para cuidar dos filhos de outras pessoas, que, como você disse, não tiveram Natal no Dia das Mães e vendo a vida passar. E de modo muito especial, eu quero que você encerre, Creuza. Muita gratidão por estar aqui com a gente. Obrigado pela sua história, obrigado pela sua luta, obrigado por não ter desistido, por ter ido para frente, por ter avançado e estar inspirando tantas mulheres. Então, parabéns a todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos por esse dia, todas as categorias também, hoje celebrada no 1º de maio. E eu quero que você encerre com homenagem a uma pessoa em particular, uma história em particular que você me contou e que representa um pouco da história de muitas pessoas. E em nome dessa pessoa, e em nome de todas que não tiveram a sua luta reconhecida, que a gente vai construir esse futuro para reparar tudo isso. Então, deixa aí essa sua mensagem final, reconhecendo todas essas trabalhadoras e essa em especial que perdeu a vida, né, dedicando a outra família. Patrícia, eu quero agradecer também a parceria, a oportunidade de estar aqui com você e dizer que a gente teve tantas histórias de mulheres que dedicaram sua vida no emprego doméstico, cuidando de família dos outros, nem teve família, né? E dizer assim que o que eu te contei, o caso de Maria José, que foi uma pessoa que eu convivi, trabalhei próximo dela e vi. Maria José perdeu o contato da sua família, ela começou a trabalhar muito criança e não aprendeu a ler nem escrever, que a pessoa não botou ela na escola, ela chamava a cidadã de minha madrinha, mas ela foi passando de geração em geração. Ela foi pequena para casa, a mulher casou, levou ela, tal. Ela cuidou dos filhos dessa senhora e tudo. E depois Maria José começou idosa, diabética, sem contato com nenhuma família, não sabia ler nem escrever, nem conhecia dinheiro. Imagine quem viveu tantos anos numa casa de pessoas de posses, mas que não investiu nada nela, inclusive ela chamava de madrinha, né? E aí, quando ela começou a fazer xixi, né, que não controlava mais o xixi, quando ela começou a ter dificuldade por causa da idade, pegaram e botaram no asilo, como há muitos anos atrás a gente vê que se você chegasse num asilo de idosos, você ia encontrar lá as mulheres eram trabalhadoras domésticas que trabalharam com famílias ricas, né? E que abriram mão de sua família, perderam o contato com sua família, não casou, não teve filho, e quando chegava nessa idade, era colocada no asilo. Hoje ainda tem muitas ainda nos asilos, né? E aí, essa Maria José, ela foi definhando nesse asilo, foi definhando um abrigo em Salvador, definhando, e quem ia visitar ela eram as colegas de trabalho mais jovens que estavam lá, ia visitar ela. E ela perguntava muito pela a pessoa que ela considerava filha dela, né? Ela perguntava, cadê Dodó? Cadê Dona Dodó? Porque ela foi babá, mas era daquela época que quando as crianças da casa completavam 15 anos, aí a trabalhadora ou a empregada doméstica passava a chamar de senhora.
porque não era proibido chamar pelo nome, então tinha que chamar de senhora. E ela perguntava o tempo todo, e ela ficava triste quando a minha prima, por sinal, que trabalhava nessa casa, dava uma desculpa, dizia, olha, a dona fulana não pode vir não, ela está trabalhando, porque sabia que ela nunca ia ir visitar ela, e nunca foi mesmo visitar. E ela veio a morrer no abrigo, mas a pessoa nunca visitou ela lá no abrigo. Então, é isso que a gente luta, Patrícia, para que não haja gerações dessa forma, onde a trabalhadora doméstica ela possa até trabalhar no trabalho doméstico, mas que ela tenha o direito de ir e vir, que ela tenha a sua casa, tenha a sua família, e que os filhos e filhas dessa trabalhadora doméstica possam escolher e estudar e escolher a profissão que quer seguir, né? Então, a gente precisa de saúde, de educação, queremos vacina para todas e todos, inclusive nossa federação está lutando para que as domésticas seja grupo prioritário para ser vacinada, né? Entendeu? Mas nós queremos vacina para todos e todas. Queremos auxílio emergencial e queremos fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Então é isso que nós queremos e vamos continuar na luta e salve o dia do trabalhador e da trabalhadora. Né? Salve, salve, por Dona Maria José, por todas as pessoas, por todas as histórias de luta e por todas as histórias de vitória também como a sua, que o 1º de maio precisa ser reverenciado, enaltecido, celebrado, mas também que seja um dia de reflexão e um dia para que a gente continue buscando dignidade para todo trabalhador, toda trabalhadora desse país. Creuza, muito obrigada, beijo no seu coração, obrigado, uma honra falar com você e celebrar esse dia com histórias tão marcantes que marcaram a gente. Muito obrigada a todas as pessoas que estavam aqui nessa live. Recomendem para que outras pessoas possam ver, abrir os olhos, os ouvidos, a mentalidade e passar também a engajar nessa luta pela dignidade da trabalhadora doméstica. E vamos valorizar o trabalho doméstico, não só de quem recebe, né, por ele, mas também dentro das casas, porque muitas dessas trabalhadoras, quando voltam para casa, fazem um trabalho doméstico e nem lá elas são reconhecidas. Obrigada, então, a todos. Até o próximo encontro. Tchau, Creuza. Beijo, tchau, querida. Tchau, beijo. Gente. Tchau a todos aqui da live. Quem esteve aqui, Edna, Carla, Rita, Isabel, todo mundo. Gratidão. Até o próximo encontro.